O programa Quarta Dimensão está sendo divulgado às sextas-feiras, a partir das 15h30, pela TV Vila Velha. A TV que o nosso povo vê. Quando Jesus define sua volta e aponta os escolhidos pela caridade feita, estive com fome e me destes de comer, a verdade destas palavras dispensa complicações. Não cabem preparos rituais ou devocionais complementares. Na contramão da promessa dos evangelhos, pregadores insistentes continuam. Procurem nossa igreja, única verdadeira, e se tornem fiéis contribuintes para a salvação lá no juízo final. E não é isto que Jesus pede. Leiam o capítulo 25 de Mateus e perceberão que Jesus nem mesmo citará religiões neste dia decisivo da história. A escolha do Cristo juiz recairá sobre socorristas. Tudo o que fizestes ao pequenino irmão, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, versículo 40, palavras de Jesus. Se somente os que alimentaram, descedentaram e vestiram os nus serão convidados para o reino, não cabem invenções interesseiras, vocês não acham? Religião não salva, igreja não salva. Batismo verdadeiro é o fogo das provações que nos humaniza. Sofrendo, nós ficamos melhores, nós aprendemos a viver. O resto é resto. Espírito solidário foi a escolha do Cristo juiz para o dia do juízo final. Todas as novidades acrescentadas devem ser rechaçadas como estelionato. Interessados, querem o quê? Querem alguma coisinha lá, tirar algum proveito disto. Estão jogando verdes para colher maduros. O resto é resto, meus amigos. Bons amigos nos ajudam na divulgação dos evangelhos. Com eles na técnica, temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será Culpa e Culpados na Berlinda. Em reunião de estudo dos evangelhos, alhures, alguém criticou o enfoque simpático de Jesus quanto ao filho pródigo da famosa parábola. Imaginem o atrevimento. Achar que Jesus está errado quando exalta a figura do filho pródigo depois que ele se converteu. Dissipando os bens da herança com prostitutas, continua o gajo, o nosso ouvinte acha que este personagem não merecia festas. A pergunta é conclusiva. Lembrando a figura do pai, somente quando estava na indigência, será legítima a sua conversão? É uma pergunta válida. Teremos que admitir algo que somente enfoques criteriosos serão capazes de alinhavar adequadamente. Felizmente, na mesma linha, encontramos impasse que possibilitou oportuna abordagem. Sem ocorrência dessa dificuldade, sem registro dessa dificuldade, e o esclarecimento nem seria lembrado. Neste período da história religiosa do planeta, onde tanto se fala em salvação das almas,
interrogação aflora. Alguém cauteloso, sem oportunidade de pecar, porque não teve oportunidade, não teve chance, pelo isolamento em que vive, será salvo pela inexistência de transgressões, simplesmente só porque ele não fez algo errado, ele estará salvo. É a linguagem dos nossos amigos do lado de lá. Respondemos a pergunta com narrativa de experiência. Vejam só. Curandeiro viveu 60 anos nas estepes geladas da Sibéria, impecável, atendendo a enfermos trazidos pelas famílias. Ele sempre estava ali no foco das famílias. Ele sempre agiu lá naquela solidão das estepes geladas. Ele tinha o dom forte de curar enfermidades que Deus lhe havia concedido. Todos o consideravam santo pelo procedimento e pela atenção que dedicava especialmente aos doentes. Era um sujeito bom aquele, um sujeito nobre. Todos o consideravam santo pelo procedimento correto. Família croata o procurou às 19 horas de certa tarde, excepcionalmente friorenta. Até tempestade de neve estava castigando aquela gente naquela tarde. Menina de 12 anos, pertencente à família, foi apresentada para ser curada. O curandeiro lhes informou algo que eles não conheciam. Desculpem, amigos, mas a esta hora eu estou impossibilitado para atendê-los. Às 18 horas cessam os meus poderes. Agora é só amanhã. Que faremos? Foi a coletiva indagação. E todos se entreolharam indecisos. O pai da criança fez soar a voz de comando. Para não submeter a enferma aos incômodos de outra viagem, nesta noite que não vai ser fácil, eu pagarei o pernoite da menina e ela dormirá nesta casa. Todos viajaram, deixando a criança aos cuidados do santo homem. Santo entre aspas, meus amigos. Para reduzir o impacto, vou direto ao desfecho sórdido, para não gastar palavras inúteis. A pobre criança, meus amigos, foi abusada sexualmente pelo companheiro. Percebam, por favor, as lições que essa narrativa proporciona. Não fosse a sua fama, e a família não teria confiado nele. Não fosse o incidente, e os iludidos o venerariam como santo depois do seu desencarne. Ele teria uma vida limpa, pelo menos aparentemente. Antes de parecer, meus amigos, é indispensável ser. Nós precisamos alcançar o direito de afirmar: eu sou, como disse Jeová para Moisés. Será que este estágio impecável, que importa alcançar através da experiência de muitas vidas, este avanço nos libertará dos grilhões? O avanço aparente? Se aquele paranormal da Sibéria tivesse desenvolvido amor no coração e se tornado alguém eu sou, ele não abusaria da criança. Ele tinha muitas coisas boas no seu registro, mas ao lado delas existia lá no fundo do coração dele a dúvida, a incerteza. E nesta incerteza ele se corrompeu, porque chegou ao limite da resistência.
Talvez este crítico nos deu um dos maiores dilemas que nós encontramos no Evangelho. Pela ótica humana, a conversão do filho pródigo era duvidosa. Por quê? Porque ela poderia ter algo de interesseiro, que só Deus conhece o coração do homem. Vejam que, em primeiro lugar, ele esbanjou todos os seus recursos. Quando estava na mais completa miséria, começou a refletir sobre as mordomias que os trabalhadores do seu pai gozavam. Esfomeado, não lhe davam sequer a ração dos porcos. E ele estava no limite do sofrimento. Foi nesta altura que o filho pródigo resolveu retornar à casa do pai. E aqui fica aquela dúvida. Ele tinha sinceridade no coração ou não? Aqui outra vez, meus amigos, a porta é fechada em nossa cara quando escutamos a voz do apóstolo João. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e nenhuma verdade se encontra em nós. 1 João 1, versículo 8. É a voz de Jesus, é a voz de Deus através do apóstolo, apontando também a nossa indigência. Todos nós somos indigentes perante Deus. O mesmo João Evangelista, no seu 4º evangelho, nos brinda com verdadeira joia neste campo minado das sentenças. Ele repete palavras de Jesus: eu não vim para julgar o mundo, eu desci para salvá-lo. João 12, versículo 47. Por favor, caríssimo crítico, será que alguém dentre nós, pecadores, alcançará tão cedo tamanho grau de indulgência? Será que nós algum dia teremos capacidade para perscrutar o coração dos nossos semelhantes e verificar onde se encontra o falso e o verdadeiro? E fechar a boca a qualquer crítica de qualquer espécie, vejam só, porque Jesus diz: eu não vim para julgar. Se Jesus não veio para julgar, nós, como é que de forma alguma poderemos pegar pedras para lançar sobre os outros? Talvez seja difícil o espírito com que Jesus, entendermos o espírito com que Jesus olhava homens e mulheres. Ele sabia que mesmo que sejam cometidas faltas graves, quando as coisas se tornam desesperadamente erradas, precisaremos de amor e não de pedras e de críticas. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site, que já se encontra na telinha, vejam só. Não esqueçam as quase 200 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. Contando diminuta estrutura, apelamos aos simpatizantes que nos ajudem na divulgação dos trabalhos, para que cresçam os benefícios espalhados pelo coração dos nossos amigos. Dentre nossas palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado, é campeã de visualizações. Não deixe de assisti-la você também. Valerá a pena tomar conhecimento das revelações inéditas que lhes oferecemos.
O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Todas as palestras permanecem disponíveis dia e noite a partir da gravação. No Facebook Live TV Ponta Grossa. Sintonize e veja com seus próprios olhos. Vocês poderão assisti-las em qualquer horário e recomendá-la aos seus amigos para que as assistam. Repito a fonte para que vocês anotem: Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela cooperação inestimável que nos tem trazido legião de novos amigos. E agora a continuação do tema: culpa e culpados na Berlinda. No fundo do poço, não restavam alternativas ao filho pródigo. Reclama o nosso crítico, aquele crítico lá daquela reunião de estudos. Faminto e sozinho, o filho pródigo foi obrigado a pedir socorro, ele foi obrigado. Qualquer de nós teria feito a mesma coisa. Conversão, neste caso, é balela, enganação, diz o crítico. Contrito e vexado, ele adentrou o portal da fazenda. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, gritou. O pai correu ao encontro dele, o abraçou e beijou. Compadecido, ordenou aos servos: trazei depressa a melhor roupa, ponde-lhe no dedo um anel e sandália nos pés. Carneai o novilho cevado, comamos e nos alegremos, que este filho, que era morto, reviveu. Ao invés de ser punido, o renegado foi recebido com festas, diz o sujeito emproado lá, condenando a festa que foi feita para o filho pródigo. Houve música e dança no velho casarão. Getúlio, você não acha que está citando uma generosidade excessiva? E isso até pode gerar mau exemplo, Getúlio. Todo o Evangelho do Cristo tem essa marca, meu irmão. A impressão que se tem é que ele desceu à terra somente para os que se encontram no fundo do poço. Os sãos não precisam de médico, dizia Jesus. É inegável a simpatia do Mestre pelos tombados e pelos vencidos. Quando alguém não enxerga ou não enxergava o fim do túnel, o Mestre o procurava para salvá-lo. A misericórdia e a compaixão sempre foram o estandarte da doutrina cristã. Quando a mulher adúltera foi jogada aos seus pés, o Mestre encontrou maneira de salvá-la. Estava difícil, mas Jesus, com toda aquela compaixão enorme do seu coração, encontrou maneira. Quem estiver sem pecado, lance a primeira pedra. Ele autorizou que lançasse, só que ele colocou uma condição. Aqui outra vez a porta é fechada em nossa cara quando escutamos a voz do apóstolo João. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e nenhuma verdade se encontra em nós. 1 João 1, verso 8. Todo intolerante é fanfarrão. Precisamos nos conscientizar da realidade. Toda a nossa estrutura física, corporal e social faz parte do pó que voltará ao pó.
Aqui não existe nada eterno. Aqui não existe nada sólido. Aqui tudo é perecível. O mesmo João Evangelista, no seu 4º evangelho, nos brinda com verdadeira joia neste campo minado das sentenças. Ele repete essas palavras maravilhosas de Jesus. Isto aí eu gosto de repetir, porque isto aí está fora, completamente fora da realidade do nosso mundo. Eu não vim para julgar o mundo, eu desci para salvá-lo. Isto é muito importante, meus caros. João 12, versículo 47. Alguma coisa eu repito para que a pessoa grave na memória. São palavras extraordinárias. Por favor, caríssimo crítico, será que alguém dentre nós, pecadores, alcançará tão cedo tamanho grau de indulgência perante o seu irmão? Será que vai diminuir a férrea vontade de condenar os outros que existe dentro da nossa organização física e espiritual? Nenhuma crítica, meus caros. Talvez seja difícil, mas este é exatamente o espírito com que Jesus olhava homens e mulheres. E mesmo quando cometidas faltas graves, quando as coisas se tornam desesperadamente erradas, nós precisamos entender, caríssimos, que não existe fórmula para resolver. A resolução não pode ser aos trancos e barrancos, aos gritos, às pedradas. A resolução tem que ser através da compreensão e do amor. E, acima de tudo, da compaixão. Nós temos que enxergar o culpado com aquela reserva enorme de tolerância e de perdão, principalmente. Quem estiver sem culpa, este pode lançar a primeira pedra. O alvoroço entre aqueles machões do tempo daquela mulher adúltera sinalizava insegurança. E se a moda pegasse, quaisquer deles poderiam ser também afrontados pelas esposas. A execução da pecadora seria a fórmula perfeita para cortar o mau exemplo pela raiz, diz o nosso herói aí, este herói às avessas. Cada pedra lançada, dissera Abelardo, no fervor da disputa, representaria advertência para desfazer eventuais repetições do episódio vergonhoso para os homens. Os maridos estavam se defendendo. Mesmo incitados ao crime pela conveniência da maioria, Jesus jogou água na fogueira do ódio e fechou a porteira da vingança. Simples frase do Nazareno colocou ponto final no imbróglio. Quem estiver sem pecado, pode atirar a pedra. Agora, meus amigos, aqui tem que haver um pouco de reflexão. Aqui será indispensável refletir com extremo cuidado e atenção. Estamos pisando em terreno perigoso e não valerá deixarmos armadilhas que favoreçam mal entendidos e interpretações errôneas. Seria desastroso que alguém entendesse Jesus como leniente diante do culpado, como alheio às consequências do pecado e como avesso ao reajuste do karma. Casamento desfeito, por exemplo, meus amigos, é terreno propício ao desenvolvimento de ervas daninhas, oriundas de sementes de discórdia. Temos visto nos noticiários diários atualmente quantas mulheres assassinadas pelos maridos. Dobrado cuidado, portanto, em tais circunstâncias, para não favorecer impunidade. Embora dentro do tema do pecado e do perdão,
realizamos enorme círculo em nossas reflexões hoje. E deixamos de lado agora, de um pouco para cá, a parábola do filho pródigo. E o Crispim, então, todo emproado, me pergunta, provocando: aquele pai agiu certo na sua opinião, Getúlio? O Crispim diz assim: ninguém nega que a compaixão também é forma poderosa de corrigir, eu sei disso, diz o Crispim. Mas precisamos ter cuidado. Divagando um pouco sobre o mesmo tema, meus caros, nós encontramos coisa muito interessante que dilui a afronta e que, da mesma forma, mostra o quanto Deus é capacitado, o quanto Deus é justo, o quanto Deus procura mostrar que o amor está acima de qualquer sentimento raivoso. Mahatma Gandhi nos conta algo da sua infância. Ele cometeu travessura condenável que merecia severo castigo. Seu pai estava enfermo na cama e o chamou para acerto de contas. Gandhi aproximou-se na ponta dos pés, assim, temeroso da reação paterna. Vem chumbo por aí, pensou Gandhi. O pai do Mahatma poderia usar chicote e castigar exemplarmente o filho para manter a disciplina. A própria Bíblia recomenda o uso da vara, embora proíba a correção raivosa. Aquele que retém a vara prejudica o próprio filho. Provérbios 13, versículo 24. Minha mãe, responsável pela criação de 5 homens, colhia ramos de marmeleiros para nos manter na linha. A vara cantava, enrolando em nossas pernas, fazendo até vergões. Educação branda ou invasiva? Eis a questão. As opiniões têm sido diversificadas nos nossos tempos. No meu entendimento, deve ser medida e pesada, porque cada caso reflete cenário diferente. O que dá resultado positivo aqui pode falhar adiante. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus disse ao beneficiário do milagre de Betesda: veja que já estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. João 5, versículo 14. A lei do karma, negada por muita gente, se configura nas palavras do Mestre. Se aquele homem repetisse idêntico erro, a doença retornaria ainda pior. O próprio médico Jesus admite volta de enfermidade curada por ele, médico divino. Pregadores que negam a lei do karma em nossos tempos são flagrados como opositores do Evangelho em 2 pontos. Primeiro, eles não aceitam o endividamento produzido pelo karma, como Jesus adverte ao paralítico curado. Eles negam o resgate das dívidas pela paciente aceitação das provas. Segundo, eles se intitulam proprietários do carisma de curar e garantem que as enfermidades jamais voltam. Eu já escutei lamentáveis declarações deste tipo
quando se consideram superiores ao próprio Jesus. Ao contrário deles, o Mestre advertiu que a paralisia do homem de Betesda poderia retornar. Portanto, é consequência de erro, é consequência de transgressão. Essas figurinhas empanturradas de soberba garantem que a doença curada por ele jamais retorna. Eles se acham melhores do que o próprio Cristo, meu Deus do céu. A conclusão, meus amigos, eu entrego à consciência de vocês. Depois deste pinguinho de doutrina, retornamos ao tema: culpa e culpados na Berlinda. Vejam só uma coisa interessante. Gandhi com medo do pai. Gandhi menino, Gandhi no tempo de adolescente. Isso nos faz crer que a falta não era fácil, era grave. Surpreendentemente, o velho patriarca envolveu o filho em seus braços e o beijou no rosto. Sua boca tremia, mas os olhos fixaram Gandhi com imensa ternura. E o velho não proferiu nenhuma reprimenda. O mais importante, porém, meus amigos, vejam que coisa sublime até, foram as lágrimas que desceram pelo rosto do pai, não como censura, mas como advertência. Ele ficara muito triste com o procedimento do filho Gandhi. A imagem daquelas lágrimas, porém, o alcance que tiveram é incomensurável. Gandhi as guardou, aquelas lágrimas ele as guardou para ressaltar todos os seus atos durante toda a sua vida. Cristão, meus amigos, pela sua formação espiritual, não tem justificativas para agasalhar desavenças ou favorecer impunidade. Jesus mostrou enfático e suficientemente claro, proclamando consequências de caras amarradas e corações insensíveis. Também aqui a justiça divina se manifesta. E Jesus disse aos seus apóstolos: se ao trazeres tua oferta ao altar, lembrares que alguém acalenta queixa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, reconcilia-te primeiro e depois volta e realiza a tua oferta. Mateus 5, versículos 23 e 24. Como evidência de que a reconciliação envolve ressarcimento de prejuízos causados, o Mestre decreta: em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículo 26. É o que nós falamos da reencarnação, meus caros. Nós precisamos ter cuidado quando analisarmos o Evangelho. Alguém poderia supor que não se pode castigar a culpa, e não é este o caso. Getúlio, isto poderia sugerir impunidade, você não acha? Interroga o Crispim. Exatamente neste ponto, caríssimo Crispim, é que mora o perigo. O pregador cristão precisa ter jogo de cintura. O próprio Jesus permitiu a separação do casal em caso de adultério. Você encontra essa recomendação em Mateus 19, versículo 9. Separar pode. Odiar não pode. Não é lícito carregar o fardo de ódio em nosso coração. Deixem que a companheira ou o companheiro invigilantes sigam o caminho que escolheram.
Perseguição jamais será modelo aceitável, porém. Ore por ela, ore por ele, e deseje sinceramente que encontrem a felicidade de amor legítimo. Este é o modelo cristão de viver na terra. Realmente, Getúlio, você respondeu com clareza e com legítimos argumentos. Existe profunda semelhança entre o pai de Gandhi e o pai do filho pródigo, afirma Crispim, e me pergunta: será que o personagem bíblico aproveitou igualmente a dádiva do perdão? Temos certeza que sim. A varinha batendo nas pernas da criança pode encerrar sua teimosia durante algumas horas. Gesto de perdão, como Gandhi recebeu do pai, e como o filho pródigo também recebeu do pai. Gesto de perdão pode marcar os anos todos da vida de uma pessoa. O filho pródigo da parábola foi convencido pela generosidade e pela sabedoria do pai. Com o mesmo rigor com que julgardes, sereis julgados, não esqueçam. Foram palavras de Jesus. E com a medida que medirdes, vos medirão também. Mateus 7, verso 2. Isto impõe reflexões. Antes de tudo, no momento de castigar, nós temos que pesar nossas próprias fraquezas. O Evangelho adverte: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, para que possais enxergar o argueiro no olho do vosso irmão. Palavras de Jesus em Mateus 7, versículo 5. Getúlio, grita o Crispim, cheio de gás, como se tivesse descoberto a roda. Falamos tanto em culpa e esquecemos o principal. Opa, e qual o principal aí, Crispim? Moisés decretou no Êxodo que todos nós responderemos pelos pecados de nossos pais. Nossos descendentes resgatarão nossos desatinos até a 3ª e 4ª geração. Você acha isto coisa certa, Getúlio? Realmente, essas palavras são muito estranhas. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 20, versículo 5. Não esqueça, caríssimo Getúlio, que foi o próprio Deus quem decretou esta sentença. Não abuse, Getúlio. Está muito claro, os filhos sofrerão o castigo. E o Crispim remata me interrogando: não será isto negação da tua doutrina da responsabilidade pessoal do pecador? Na verdade, Crispim, eu não tenho a pretensão de contestar decretos divinos. Minha tarefa é esclarecê-los. Neste propósito, eu usarei as próprias páginas da Bíblia para explicar a você a interpretação disto. No livro de Ezequiel, encontramos texto que colide frontalmente com a sentença do Êxodo. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre sua cabeça. Ezequiel 18, verso 20. A responsabilidade é pessoal, na palavra de Ezequiel. No livro Êxodo de Moisés, os filhos pagam pelos pais. A partida está empatada em 0-0, Crispim.
E neste 0-0, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como um foguete. E coloque na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, culpa e culpados na Berlinda. Espera um pouco, Getúlio. Essas palavras naqueles dias, porque eu sei que tem na Bíblia isso aí. Essas palavras indicarão alguma coisa para a interpretação desse texto? Qual será a chave tão eficiente que seria capaz de conciliar Ezequiel e Moisés? Seria possível conciliar os dois? Um diz uma coisa, outro diz outra. Naqueles dias, meu caro Crispim, surgiria nova visão das coisas, compreensão alargada das doutrinas religiosas, em síntese, em ingrediente misterioso haveria de surgir. Para nós, nesta futura descoberta, encontraríamos reencarnação. A reencarnação é a chave que abre mais esta porta do mistério bíblico. O Deus zeloso e forte dos judeus visitava a iniquidade dos pais nos filhos, porque os espíritos dos pais de hoje reencarnariam como netos e bisnetos nos filhos, porque os espíritos dos pais reencarnariam como bisnetos. Na sequência das famílias, morre o patriarca da família, mas vai reencarnar lá na frente como filho de alguém dos descendentes. Saibam, meus amigos, que aqui nós entendemos que Moisés e Ezequiel estão certos. Bastará analisarmos a Bíblia de maneira integral, colocando fórmulas que Deus permitiu, porque a reencarnação é coisa divina. A reencarnação liga misericórdia com justiça. Então é uma receita maravilhosa. O início da explicação aparece no livro de Jeremias. Naqueles dias não dirão mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Jeremias 31, versículos 29 e 30. Você tinha razão, Crispim. Existe essa palavra naqueles dias, indicando o futuro. As palavras naqueles dias mostram um novo aspecto entendido pelas pessoas que realmente têm boa vontade, vontade de esclarecer tudo. Apareceria esta... Quando que a reencarnação está sendo tão agraciada com o conhecimento e com a gratidão das pessoas? Quando? É agora, no nosso tempo, que está brotando uma nova realidade. É aquilo que então Jeremias diz: naqueles dias, ninguém mais dirá, foi o pai come uva e o filho recebe aquela coisa nos embotamento nos dentes.
É o próprio espírito que comete o pecado, quem recebe o corretivo no corpo do neto ou do bisneto, seja como for. A contradição só existe até o momento em que aplicamos a fórmula mágica da reencarnação. Sem reencarnação, Ezequiel e Moisés se contradizem. É impossível interpretar Bíblia sem admitirmos o renascimento do Espírito. Os renascimentos do Espírito. A reencarnação soluciona e simplifica os problemas. Você afirma que ninguém consegue interpretar Bíblia sem reencarnação? Pergunta o Crispim. Os teólogos defendem o pecado original. E agora, quem tem razão? Você acha que nós somos herdeiros do pecado de Adão? Essa doutrina, meus amigos, faz parte do catecismo de algumas igrejas. Dentro desse contexto, nós somos herdeiros do pecado de Adão e Eva. O livro de Jó é evocado para fundamentar esta teoria. Muito bem. E quem pode fazer puro ao que foi concebido de imunda semente? Jó 14, versículo 4. A versão dos 70 traduz este versículo um pouquinho diferente. Ele diz assim: quem há que seja isento de mácula? Ninguém, ainda mesmo uma criança de um dia. Parece que existe no contexto uma crítica velada ao sexo. Vejam que o pecado original parece tender, uma tendência para condenar o sexo como coisa errada. O sexo real e legítimo, o sexo que não fere ninguém, esse nunca foi pecado, coisa nenhuma. É evidente o preconceito contra a união entre homem e mulher, dentro desse contexto. Será que o nascimento é marcado como coisa impura? A pessoa nasce como coisa impura, recebeu lá dos pais esta bênção de renascer em nosso planeta e de repente aquilo se torna um pecado? É absurdo e difícil de aceitar. Se a união sexual carreasse impureza ao feto, o Criador não teria ordenado: crescei e multiplicai-vos. Seria o próprio Deus que estaria errado, mandando fazer uma coisa que é proibida. Foram os teólogos que inventaram o pecado original para preencher os termos inexplicáveis da sua teologia. Se vivêssemos uma única vez, eu consideraria o pecado do recém-nascido como um verdadeiro escândalo. Carregar a culpa do meu pai carnal já é dose para elefante. Agora esta de carregar a culpa de Adão e Eva, meus amigos, isto é de lascar a boca do balão. Para explicar que uma criança de um dia já está marcada pelo pecado, os teólogos acusaram quem? Só podem ter acusado a origem. E terminaram no ato sexual onde a criança foi concebida. Acreditando em vida única, você acha que eles tinham outra alternativa? É claro que não tinham. Não tinham porque não existe interpretação que possa conciliar esta coisa tão contrária. Realmente, eles não tinham outra explicação. Somente a reencarnação soluciona o problema. O criança de um dia carrega em seu espírito o karma negativo e positivo de muitos séculos, eu acredito nisto. Com reencarnação a Bíblia se torna clara mais uma vez. Quem há que seja isento de mácula? Ninguém, ainda mesmo uma criança de um dia. Imputar pecado a uma criança que acabou de nascer só é possível quando admitimos o fardo de outras vidas. Mais uma vez, os enigmas da Bíblia são esclarecidos pela reencarnação. Adão e Eva comeram o fruto proibido. Você acha que ainda sobra alguma punição para nós? Eles que fiquem lá com a sua encrenca, nós não temos nada com isso.
Expulsos do planeta Éden, Adão, Eva e outros que vieram no mesmo comboio estão pagando pela sua desobediência com justiça da parte de Deus. Comerás o pão com o suor do rosto, disse Deus, mostrando as condições do planeta que os esperava. Uma coisa é certa, o karma é individual. Ninguém resgata a dívida do vizinho, do irmão ou do pai. Deixando de lado essa teoria do pecado original e aceitando múltiplas vidas da carne, tudo se torna claro. Voltamos a crer num Deus de justiça e um Deus de amor. O fato é que sempre encontraremos histórico de vida anterior da criança que nasce. Ela carrega a sua carga negativa e positiva. Seria certo dizermos que em algum lugar existe uma fita gravada delatando todos os nossos pecados. Existe sim. De certa forma, é mais ou menos isto. E a nossa afirmação tem base bíblica. Vamos analisar o texto. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses de tua mãe, te consagrei e te constituí profeta. Jeremias 1, versículos 4 e 5. Ora, meus amigos, como Deus pode ter conhecido Jeremias antes de conceber? Antes dele conceber, vejam só. Admitindo outra vida, nós entendemos perfeitamente todos esses problemas. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, que se encontram além desta câmera, no fundo do coração, eu agradeço por estar conosco aqui, estudando essas matérias tão importantes. Muito obrigado, caríssimos. E que a paz de Deus e de Jesus esteja no coração de todos. Mas acima de tudo, meus amigos, que o amor esteja presidindo todos os nossos atos. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.